Shalom, a paz do Senhor esteja com vocês. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Mais um devocional, graças a Deus. Estamos aqui juntos, firme e forte, né? Honrando todos os dias. Que bênção. Então, gente, se você está aqui a primeira vez, não deixa de se inscrever para se juntar a gente nessa caminhada aí de devocional todos os dias, que é uma bênção. E a gente orar junto também, ter mais tempo com Deus, né? Na presença de Deus, que é maravilhoso, né? Um tempo abençoador. Pode ter certeza disso, tá bom? Fica então aí a dica, a sugestão. E hoje nós temos aqui um texto que está em Jeremias, no capítulo 33, e é o verso 3. É um texto conhecido, né? Que diz assim: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Aleluia, essa palavra. Gente, o título da mensagem aqui hoje é pequeno, porém forte. O título é Ore. Somente isso. Olha que poder, né? A gente sabe que orar, né? A oração é a chave da vitória, né? A oração é o poder na nossa mão, né? De a gente estar em contato direto com o Pai, né? Antes de Jesus, o nosso contato com o Pai era muito afastado. O povo de Israel não tinha esse esse essa esse contato, né, com o Pai. O sumo sacerdote ali no templo, só ele tinha acesso ao Santo dos Santos, o local onde ficava a arca, né, no templo, e só ele se comunicava com Deus e transmitia a mensagem para o povo. Então, quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo rasgou-se, não havia mais divisão, não havia mais nada, e a gente pode acessar o Pai como a gente quiser. A gente entra na presença de Deus a qualquer momento, né? Temos o livre acesso através de Jesus. Ganhamos essa benção, né? Além da nossa salvação, ainda isso, que é tão maravilhoso, é tão a gente se sentir assim acolhido, né? Se sentir assim com a paternidade mesmo, né? É muito interessante isso, quando a gente consegue absorver a profundidade disso para nossa vida, para nossa existência. Minha gente, é como se não, a nossa vida muda, porque a gente se sentindo filho, a gente se sentindo herdeiro, a gente se sentindo mais espírito do que carne, porque de lá viemos e para lá voltaremos. Então, muda a nossa percepção de tudo aqui nesse mundo, né? Muda a nossa percepção para com o próximo, para com Deus, com tudo. É muito diferente quando a gente tem essa vida de oração, de estar na presença de Deus constantemente, né? A gente fala assim, orar sem cessar, não é a gente passar 24 horas orando, mas é a gente sempre ter momentos de oração, constantemente, diariamente, mais de uma vez por dia, a gente ter esse compromisso de estar na presença de Deus. Eu arrisco dizer que nós, como cristãos, ainda somos um pouco falhos a esse respeito, né? A gente vê religiões aí monoteístas também, né? E que oram 3, 5 vezes por dia, e eles fazem aquela honra, né? Aquela reverência ao Deus Altíssimo, ao Pai, né? Então, nós, como cristãos, poderíamos fazer muito mais, né? Assim, nós
conhecedores, seguidores do Salvador, que foi Jesus, que Deus enviou para nos salvar, nós deveríamos fazer muito mais. Porque a oração transforma a nossa realidade. É o nosso clamar a Deus, é a nossa súplica, né? A gente se derramar na presença do Pai, a gente se colocar em dependência total dele, é estando na presença dele. Muitas vezes a gente não tem nem palavras para orar. Fala a verdade. Quantas vezes você já esteve diante de Deus e só chorou porque você não tinha força para orar? E aí é que entram os gemidos inexprimíveis no Espírito Santo. É como se ele traduzisse para o pai. Pai, ele não tem condições de orar, mas o que ele está dizendo, o que ele está sofrendo é isso, né? E vai intervir por nós para com o Pai. Mas, sabe, gente, a gente precisa dessa presença mesmo que a gente não consiga falar nada. Só chorar. Só estar em silêncio, mas estar na presença de Deus. Isso demonstra nossa humildade diante do Pai. Demonstra nossa dependência. É assim que Ele nos quer, com o coração quebrantado, com essa dependência exclusiva dele, de mais nada nem de mais ninguém. Então a gente precisa, mesmo sem a gente conseguir falar nada. Presta atenção. O inimigo, ele sabe do poder da oração. E pode prestar atenção como ele tenta fazer você não orar. Não dá vontade de orar. Não dá vontade de orar. Você fica com preguiça de orar. E quando Deus te chama de noite, chama de madrugada, te acorda para orar. Que bênção que é. Que bênção que é. Por que Deus faz isso? Se Ele já sabe até o que a gente vai orar. Porque Ele quer ver a nossa humildade diante dEle, nossa dependência, nossa obediência, fidelidade, comprometimento. É como se realmente nos provasse. E tão maravilhoso que é essas orações, quando Deus nos chama, né? É uma entrega muito grande. É uma entrega muito grande. E quando é assim, de madrugada, no silêncio, né? Não tem ninguém não vai demandar atenção ninguém, né? Nem nada. Então, aí é que a gente se entrega. E são realmente horários poderosos, horários de batalhas espirituais intensas e que a gente vai combater. Né? Eu acho que foi no devocional de ontem que eu falei sobre isso, que eu fui acordada e eu orei muito. E quão importante foi, né? Então, a gente orar em línguas também. Se você ora em língua, não guarda para você. A oração em língua, ela precisa ser verbalizada, não pode ser em pensamento. Ela precisa ser expressa em palavras, expressa pela fala, né? Então, ora em línguas. É poderoso a oração em línguas. Sempre que você tiver oportunidade. Porque você não sabe o que você está falando, mas você está orando o que Deus quer que você ore. Né? Então, às vezes você está orando em língua e não é nem para uma situação sua ou próxima de você, algo até às vezes em outra nação, mas que Deus está colocando na sua boca esse poder dessa oração. Então, é sempre importante, gente, nós estarmos disponíveis para Deus orando em línguas. É muito poderoso, muito poderoso. Eu poderia fazer um vídeo aqui só sobre isso, só sobre oração em línguas. Eu já fiz até, deve ter, se vocês procurarem nos destaques, né, que ficam alguns vídeos reservados, né, tem vídeo falando sobre isso. Eu acho que até mais de um que eu já fiz, com certeza. Então, esse poder da oração e da oração em línguas é algo que para nós é inimaginável, porque a gente não vê, né, o mundo espiritual.
Mas o mundo espiritual é muito além do que o mundo natural aqui que a gente vive e que a gente está vendo. É muito maior. A gente não vê, porque Deus não permite, porque se a gente vê, acho que a gente sai correndo léguas sem olhar para trás, porque é muita batalha, né? Então, a gente só vê o que Deus permite a gente ver. Mas não deixa de orar. E ora por tudo, principalmente por decisões importantes da sua vida. Aquelas decisões que vão marcar a sua vida, sabe? Uma mudança de emprego, um relacionamento, é, um, um curso que você vai fazer, um lugar que você vai se mudar. Coisas mais decisivas e mais marcantes na nossa vida. A gente deve orar mais ainda, intensificar a oração. Mas orar, a gente deve orar por tudo, antes de tudo. Quando acordar, já acordar orando, agradecendo a Deus que acordou. Porque se a gente acordou, ele continua com um plano conosco, né? Então, agradecer que a gente acordou. Sabe, outro dia eu vi um vídeo falando que os judeus oravam todos os dias agradecendo pela água e pelo seu corpo estar em pleno funcionamento. São coisas básicas e a gente nem lembra, né? E eles têm esse hábito de orar pela água, porque tantas nações, tantos povos que não têm acesso à água. E o nosso corpo está funcionando em plena forma, né? Claro, tem as coisas, né, da idade, de tudo mais, né? Cada um tem ali uma limitação ou outra, mas a gente agradecer, nós acordamos, estamos vivos, com saúde, podemos trabalhar, podemos fazer tantas coisas. Agradece a Deus. Quantas pessoas queriam estar no seu lugar? Quantas pessoas estão acordando num leito de hospital, né? Então eu achei isso tão lindo, tão maravilhoso, e é um hábito diário deles. Eu achei muito interessante isso. O povo de Israel tem muita coisa, né, a nos ensinar. É isso, gente. Então, eu deixo essa mensagem aí para vocês. Ele deixa essa frase: suas orações têm o DNA dos céus e não ficam sem resposta nenhuma. Nenhuma fica sem resposta. Nunca pense que Deus não te ouviu. Ele te ouviu e ele te viu, tá bom? Ele recomenda a leitura aqui do Salmo 63, tá bom, gente? Pra gente estar meditando aí na palavra. Não esquece de deixar seu like aí, seu amém nos comentários e compartilhar para a gente estar evangelizando. Não esquece que isso é muito importante para a nossa missão aqui na Terra. Tá bom, gente? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra de hoje, Senhor, que reforça a importância de estarmos em constante oração na tua presença, Senhor. Como é maravilhoso termos esse acesso, essa liberdade, Pai. Obrigada, Senhor, por essa bênção na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento essas vidas aqui. Toca seus corações, para que elas venham se dedicar mais em oração, Pai. Abre seus olhos espirituais, seus ouvidos, para que tenham acesso, Senhor, ao teu extraordinário, que possam enxergar, Senhor, quão maravilhoso é o teu plano na sua vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa esteja alinhada com os teus propósitos, Senhor. Que ela venha, Senhor, honrar, que ela venha glorificar o teu santo nome em suas decisões, em suas escolhas, na sua caminhada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa e perdoa os seus pecados. Vem trazendo, Senhor, liberando graça sobre a vida dessa pessoa, renovando sua coragem, sua força, sua fé, sua esperança, todos os dias, Pai, derramando da tua graça, da tua misericórdia, abençoando, Senhor, cada passo. Em nome de Jesus, Senhor, traz cura, libertação, traz salvação à casa dessa pessoa, Pai. Que se encerrem os ciclos de escassez, Senhor. Em nome de Jesus, que essa pessoa tenha acesso à tua promessa de vida abundante, Pai, em todas as áreas. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente? Então é isso, amados. Orem por Israel, pela paz em Jerusalém.
e pelos nossos irmãos missionários. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.